A paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo. Você está no canal Felisberto Moreira. Nosso compromisso é com a fé cristã, com o comportamento cristão e com os ensinos genuínos das Sagradas Escrituras. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever no nosso canal. Você escrevendo, você recebe nossos vídeos de primeira mão. Será notificado pela plataforma do YouTube. Não esqueça de dar o seu like e fazer seus comentários, que é muito importante para o canal. Este dia de hoje, irmão, eu trago um assunto, tema muito importante da nossa fé. Está lá em Mateus 24, do verso 11 ao 14, o Senhor Jesus está abordando sobre o sermão profético, sobre os acontecimentos finais, sobre os princípios de dores. Quando ele começa esse sermão, no capítulo 23 de Mateus, ali onde ele censura os escribas e fariseus, e ele vai falando do aspecto do tempo do fim. Começa lá no capítulo 23 e vai até o capítulo 25, que fala da parábola das virgens, das 10 virgens, e depois da parábola dos cegos. Mas o assunto, o nosso tema de hoje é o que o Senhor Jesus falou no capítulo 24, verso 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. De muitos, não de todos. Então, nós vamos abordar aqui esse assunto. Por que o amor ia esfriar? Aqui ele usa o termo por se multiplicar a iniquidade. Existem dois termos para pecado e para iniquidade. Pecado é quando transgredimos a lei de Deus. Um ato só que a pessoa pratica contra a lei de Deus é pecado. Agora, a iniquidade se trata quando se trata de vários atos de pecado, aí se forma a iniquidade. Quer dizer, o termo iniquidade é uma institucionalização do pecado como estilo de vida. Agora, por que o amor ia esfriar? Porque a iniquidade, ela ia ter um crescimento em todas as esferas humanas da Terra. E ela ia entrar no aspecto da igreja, né? Então, irmão, por que se esfria? O amor, por que por se multiplicar a iniquidade, o amor ia esfriar? Primeiro ponto que o amor se esfria é o afastamento de Deus. É a ausência de Deus no coração. Faz as pessoas se esfriar na fé.
faz as pessoas se distanciar, né? Tanto de Deus como do relacionamento com o próximo. O apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, na primeira carta que encontramos ali, a igreja de Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Era uma grande metrópole, né? Uma grande metrópole. E quando a carta à igreja de Éfeso é escrita, irmãos, nós vemos no capítulo 2, do verso 13, que fala que aquela igreja, né, era uma igreja que sofria, que tinha paciência, que trabalhava pelo nome do Senhor e não se cansaste. Mas, no verso 4, ele fala: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa expressão do grego, irmão, ela dá uma expressão, ela dá uma expressão, a pessoa se divorciando de Cristo, né? Ela tinha perdido aquele primeiro amor, aquele amor ardente, aquele ardente amor por Cristo, tinha perdido, né? Aí, o Senhor, quando fala ao anjo da igreja de Éfeso, fala: lembra-te de onde caíste e arrepende-te, senão em breve virei a ti e tirarei o teu castiçal do seu lugar. Então, irmão, o castiçal é uma figura de linguagem da igreja. Tirar o castiçal, querendo dizer, ela pode ser tudo, menos igreja. Então, irmão, é uma advertência séria à igreja. Linkando aqui Apocalipse capítulo 2, do verso 4 ao 5, com Mateus 24 e 12, onde o Senhor Jesus está abordando que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, irmãos, nosso primeiro ponto aqui: por que o amor esfria? Irmãos, é o abandono de Deus, é o abandono da verdade. E esta frieza, ela é perigosa. Por quê, irmão? Porque automaticamente, quando se abandona Deus, o que está em questão é porque, primeiro, a pessoa não tem o conhecimento de Deus. E a falta do conhecimento de Deus, o que é que gera? Gera apostasia na fé. E nós vemos que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 18 até ao verso 23, ele fala que dos céus se manifesta a ira de Deus contra a impiedade dos homens.
que converte a verdade em justiça. Porque aquilo que se pode conhecer, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se entende das coisas que estão criadas para que não fique, para que não seja inexcusável. E fala que Deus os abandonou, os entregou à concupiscência do seu coração. Aí, o apóstolo, ele cita uma lista de pecados, né, que são gerados pela falta do conhecimento de Deus. Irmãos, ele cita uma lista de pecados, de depravação total, que gerou, por quê? Por falta do conhecimento de Deus. Então, aquele sentimento de rebelião contra Deus. Então, irmãos, Deus não matou, Deus não jogou fora, apenas o Senhor entregou, porque o maior juízo de Deus não é Deus matar, não é Deus estipar, é Deus entregar a pessoa a si mesmo. Querendo dizer, Deus vai lutando com a pessoa, pelejando com a pessoa, e a pessoa não quer. Chega uma hora que é igual um carreteiro vai numa descida, ele solta os freios, irmãos, e aí não tem mais como frear naquela banguela. Então tem muitos, irmãos, que Deus soltou os freios, que Deus está soltando os freios. Glória ao nome do Senhor. Porque, irmão, é ocasionado porque pela falta do conhecimento de Deus. Só dar uma lida aqui para mostrar para os irmãos a listas de pecado que o apóstolo Paulo ele aborda. Romanos, do capítulo 1, do verso 18 ao 23, lá que ele cita uma lista de pecado, do desfreamento da natureza humana. Olha, no 19, Romanos 1, verso 19, porquanto que de Deus se pode conhecer, dele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que fique inexcusável, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graça, que seu discurso se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios se tornaram loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, quadrúpede e répede, pelo que também Deus os entregou, as concupiscências dos seus corações. Os seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos de si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Pelo que Deus os abandonou, suas paixões infames, porque as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário, a natureza. 27. Semelhantemente também, os varões, deixando o seu uso natural da mulher, inflamaram em sexualidade, uns para com os outros. Agora, veja o 29. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos,
presunçosos, inventores de males, nécios, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliável e sem misericórdia. Então, aonde desembocou? Em toda essa lista de pecado. Então, irmão, Deus traz para mim aqui hoje este assunto importante, relevante para a nossa fé, para nós despertarmos. E aqui diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por quê? Porque são poucos que vão conservar a fé genuína no coração. Os que conservar a fé genuína vai até o fim. É como a parábola da semente que o Senhor fez. Lá uma parte lançou o pé do caminho, veio as aves do céu comeram. Outra parte foi lançada entre espinhos. E os espinhos representam as riquezas do mundo, e fez a pessoa se embaraçar com as coisas desta vida, né? E não criou raiz, depois morreu. Outra foi lançada em pedregais. Os pedregais ali não tinha raiz profunda, veio o sol e ela murchou, e ela não sobreviveu, não conseguiu sobreviver. Significa o quê? As perseguições, as tribulações. E por que elas morreram? Porque não tinha raiz profunda. Tinha raiz profunda. Tinha uma fé superficial, sabe? Tinha uma fé superficial. Não tinha uma fé profunda. Então, morreu, secou. Mas a outra semente, ela caiu em boa terra. A boa terra é o coração. É um coração preparado. É um coração que dá fruto. É um coração que frutifica. E um deu 30, um deu 60 e outro deu 100. Então, amados irmãos, aqui Deus traz para mim este assunto. Então, irmão, muitos estão com medo do vírus, do Covid-19. Estão em estado de caos. Estado de caos. Pânico. Com medo de sair de casa. Com medo de se contaminar. De morrer. O que é isso, irmão? É falta da fé genuína no coração. Entendeu? Mas o vírus maior não é esse, irmão. O vírus maior que está atacando a igreja significa abandono da verdade. Significa abandono de Deus. Esse é o vírus maior. Entendeu? Esse vírus aí, ele mata a carne, não é? Mas esse outro vírus que eu estou falando, leva as almas para o inferno. Entendeu? Este é mais perigoso. Este outro, ele leva as almas para o inferno. O abandono de Deus. Aonde, quando se abandona Deus, o coração fica vazio, o coração fica aberto para as outras coisas. Entendeu? O Senhor fez uma comparação com a geração dos seus dias,
E falando assim, que a pessoa, quando se converte, né, sua casa é limpa, é adornada, né? Mas depois, aquele espírito que foi embora, ele vai embora. E ele traz consigo 7 espíritos pior do que ele. E encontra aquela casa varrida e adornada, e entra dentro daquela casa, e seu último estado é pior do que o primeiro. Entendeu, irmãos? Então, tema de hoje é um tema de despertamento e de alerta para todos nós, para a igreja de Cristo. Não estamos no tempo de brincar. Não estamos no tempo de levar as coisas de Deus com pouca importância. Temos que ter seriedade. Porque este vírus, esta epidemia, veio para tirar o foco da igreja. Para quê? Para vocês não saberem o que está por detrás. Qual é o pano de fundo deste vírus? O que está sendo montado? O que está sendo orquestrado? O povo fica focado no vírus. E não sabemos que tem algo muito gigantesco por trás de todas as coisas. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos os textos escatológicos, nada está fugindo, irmão, sabe, das profecias. Nada está fugindo do que o Senhor falou desde o Antigo Testamento, que falou pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo, do tempo do fim. Quando nós olhamos nas Escrituras, quando nós olhamos nas profecias bíblicas, irmão, está tudo. Senhor Jesus, quando ele falou do sermão profético, do princípio de dores, irmão, aquela expressão, princípio de dores, é a ideia de uma grávida, entendeu? De uma mulher que engravida, entendeu? Então nós sabemos que a gravidez é 9 meses. Então, no primeiro mês, vai aumentando a dor. No segundo, a dor vai aumentando. No terceiro, cada vez mais, até a criança nascer. Então foi comparado o princípio de dores, os acontecimentos que nós estamos vendo acontecer na Terra, acontecer nas nações, acontecer na geopolítica mundial. Quando nós lemos a geopolítica mundial, nós vemos que o Apocalipse ele encaixa perfeitamente. Tudo está se cumprindo. Então, irmão, a aflição cada vez mais, ela está aumentando e vai aumentar cada vez mais. Irmão, muitos vão ser provados, embranquecidos, sabe, perseguidos por causa da sua fé. Mas, irmãos, nós não devemos temer aquele que tem uma fé genuína no coração. O Senhor Jesus falou, quando estas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. E não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Todos estão contados. Querendo dizer, irmão, dos cabelos da cabeça ser contado significa que todos os detalhes da nossa vida está debaixo do olho de Deus, está debaixo do cuidado de Deus. O que tivermos de passar, irmão, o mesmo Deus que deu força para a igreja
primitiva passar, ele também, santos, iam para a fogueira, cantando os hinos, louvando Deus, iam para a arena, porque uma força sobrenatural tomou ele, e uma força sobrenatural vai tomar os santos também na terra. Então, irmãos, não deixamos a chama do Espírito Santo apagar, a chama do amor, do relacionamento. Tem um pilar que ele jamais pode ser rompido. Jamais. Ele pode ser derrubado. É o pilar da unidade da igreja. O Senhor Jesus, ele falou lá na oração sacerdotal, né, que ele e o Pai são um. E para que eu e o Pai sejamos um, e vós também seja um comigo e o Pai. Então, a unidade é ela, irmãos, é um pilar da fortaleza da igreja. Quem está na unidade do corpo de Cristo, eu não falo o corpo como como nós reunimos no culto, ali como uma placa de uma instituição, mas eu vou além. O corpo de Cristo se relaciona a pessoas que foram salvas, que estão em Cristo Jesus. Então, irmão, é nessa unidade que nós vamos até o fim. Então, amados irmãos, tenhamos cuidado. Vivamos em comunhão e debaixo de oração. Agora que é hora do povo orar. Agora que é hora de aparecer o povo que ora. Não aquela oração de ficar gritando, ficar dentro da casa, não, irmão. Mas aquela oração de quebrantamento. Aquela oração de entrega absoluta a Deus, né? Orar, se quebrantar, como está lá em Joel. Ore os ministros do Senhor, entre o santuário e o altar. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Ore perante o Senhor e diga: poupa, Senhor, ao teu povo. Então, irmão, eu trouxe esse vídeo com muita alegria para todos nossos queridos irmãos. Estamos em tempos terríveis, tenebrosos, em tempos de luta contra as forças do inferno, dos ocultismos, das altas feitiçarias de magia negra, que estão os túneis se abrindo e os espíritos invadindo a terra. Só que aqueles que estão debaixo do sangue do concerto eterno serão guardados e protegidos. Fiquem com Deus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada nos vossos corações.